Quando cheguei para visitar minha mãe doente, a vizinha dela de repente veio até mim e sussurrou: Finja que foi embora e volte em 1 hora. Fiquei perplexa, mas obedeci. E 1 hora depois, na porta, eu vi. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Desejamos a você uma ótima audição. Olivia conheceu Ricardo há 12 anos, na confraternização da empresa de um amigo em comum. Era fim de novembro. O restaurante cheirava a picanha na brasa e a panetone. Alguém já tinha pendurado uma guirlanda de Natal sobre o balcão do bar, embora faltasse um mês inteiro para o Natal. Olivia chegou desanimada. Uma amiga convenceu, praticamente arrastou pela mão. 3 meses antes, Olivia havia terminado um relacionamento de 4 anos. O mundo ao seu redor ainda parecia opaco, como uma janela suja. Ela se sentou na mesa mais afastada, cutucando a salada com um garfo e pensando em como ir embora sem ofender a amiga. Ricardo se aproximou por conta própria. Sem ser invasivo ou arrogante, simplesmente se sentou à sua frente, colocou a taça na mesa e disse: Você também não queria estar aqui, né? Olivia não pôde deixar de sorrir. Ele tinha uma aparência cuidada. Camisa limpa, cabelo bem cortado nas laterais, unhas aparadas, falava com calma, não interrompia, ria nos momentos certos, trabalhava como gerente em uma construtora, falava sobre projetos e empreiteiros, mas não de forma amassante, e sim com uma leve ironia, como alguém que sabe o valor do seu trabalho, mas não faz disso uma tragédia. Eles começaram a namorar. Ricardo ligava todas as noites, aparecia nos fins de semana, levava Olivia de carro para resolver suas coisas, no posto de saúde, na Receita Federal, no dentista. Não porque ela pedia, mas porque ele mesmo se oferecia. Depois de 4 anos com um homem que era capaz de esquecer seu aniversário, Ricardo parecia um presente do destino, confiável e previsível como um relógio de parede. Talvez não o relógio mais bonito, mas um que funcionava com precisão. 1 ano e meio depois, eles se casaram no cartório, de forma simples, sem alarde. Um almoço em um restaurante para 12 pessoas, a mãe de Olivia com um vestido novo, a mãe de Ricardo com um buquê de lírios. Sem cerimonialista, sem brincadeiras com balões. Ricardo disse: Para que esse circo todo? O importante é estarmos juntos. E Olivia concordou. Embora em algum lugar lá no fundo, onde vivem os sonhos de menina, sentisse uma pontada de decepção. Mas ela empurrou esse sentimento para longe, como uma caixa inútil no maleiro. Os primeiros anos foram tranquilos. Ricardo ganhava bem. Olivia trabalhava como contadora em uma clínica odontológica particular, calculava salários, emitia notas fiscais, fechava balancetes. O trabalho não era apaixonante, mas pagava as contas com estabilidade. No início, alugaram uma kitnet na periferia, com vista para uma obra onde alguém vivia usando uma furadeira na parede ao lado. Depois de 3 anos, compraram seu próprio apartamento de 2 quartos em um bairro residencial. Não era um lançamento, um imóvel usado, mas com uma planta boa, cozinha grande e uma varanda onde Olivia cultivava petúnias em vasos durante o verão. Eles não tinham filhos. Olivia não podia. Os médicos explicavam com termos complicados, pediam exames, sugeriam tratamentos, mas nada adiantava. Ricardo aceitou isso em silêncio, sem acusações. Nunca, nem mesmo durante uma briga, ele jogou na cara dela "Ah, se tivéssemos filhos." Olivia notou isso como um ponto positivo para ele, um grande ponto, como em um livro contábil. Ele fazia muitas coisas em silêncio. Consertava a torneira em silêncio, levava o lixo para fora em silêncio, ia ao supermercado no sábado de manhã enquanto ela ainda dormia. E quando ela acordava, pão fresco, manteiga e queijo fatiado a esperavam na mesa. A mãe de Olivia, Dona Nina, morava sozinha. Uma casa térrea na Rua das Flores, em um bairro antigo, mas sólido, na zona leste da cidade. Antigamente aquilo era verdadeira periferia. Cercas de madeira, bicas d'água na rua, galos cantando de manhã. Depois a cidade se expandiu e chegou até lá. Prédios altos surgiram. Supermercados e cafeterias com nomes em inglês abriram. E o terreno onde aquelas casas antigas estavam passou a valer uma fortuna que seus antigos donos jamais sonharam. A casa ficou para Dona Nina de seu marido, Victor, pai de Olivia. Victor faleceu há 4 anos, de forma silenciosa e terrível. Acordou de manhã, foi ao quartinho dos fundos buscar uma ferramenta e caiu no meio do caminho no quintal. AVC. A ambulância do SAMU chegou em 20 minutos, mas já era tarde. Dona Nina mesma o encontrou, de bruços,
com a mão estendida para frente como se tentasse alcançar algo. Depois disso, ela passou 6 meses sem conseguir andar por aquele caminho, dando a volta pelo jardim. Em vida, Victor dizia de forma simples e clara: "A casa é sua, Nina." E depois da Olivia, de mais ninguém. Ele nunca formalizou um testamento. Sempre planejava, mas era uma coisa, depois outra. A saúde, a horta, depois eu faço. Ainda não tô velho. Não deu tempo, mas todos conheciam sua vontade. Os vizinhos, os parentes, a própria Olivia. Ninguém contestou. Não havia outros herdeiros. Olivia era filha única. Depois da morte do pai, Olivia começou a visitar a mãe todos os fins de semana. Entrava no carro no sábado de manhã, cruzava a cidade inteira, levava compras, limpava a casa, cozinhava para a semana toda. Dona Nina se mantinha firme, mas a saúde piorava implacavelmente. Diabetes tipo 2, daquelas que chegam de mansinho e depois cobram seu preço. Hipertensão. A pressão arterial saltava como o ponteiro de um aparelho quebrado. As articulações doíam tanto que à noite ela só se movia com uma bengala. E de manhã precisava aquecer os dedos por 10 minutos antes de conseguir segurar uma xícara. Um dos olhos enxergava mal. Catarata. A cirurgia era sempre adiada. Depois, minha filha, depois. Agora não é hora para isso. E ela esquecia pequenas coisas com cada vez mais frequência. Onde colocou as chaves? Desligou o fogão? Ligou para a vizinha ontem ou foi na semana passada? Olivia ofereceu várias vezes para a mãe ir morar com ela. Tinha um quarto sobrando, espaço suficiente, estaria sob seus cuidados. Mas Dona Nina recusava categoricamente. Ela se sentava em sua velha cadeira perto da janela, cruzava as mãos no colo e dizia com uma voz sem sombra de dúvida: "Esta é a minha casa. É aqui que vou morrer. A casa é minha e daqui não saio. Enquanto minhas pernas me aguentarem, ficarei aqui. Quando não aguentarem mais, a gente conversa." Olivia sabia que era inútil discutir. Sua mãe era daquelas mulheres que, uma vez tomada uma decisão, se apegam a ela como uma árvore às suas raízes, impossível de mover. Ultimamente, Ricardo começou a visitar a sogra com mais frequência do que a própria Olivia. No início, nos fins de semana, junto com a esposa. Depois, às vezes, sem ela, se Olivia ficava até mais tarde no trabalho ou não se sentia bem. Ele levava para Dona Nina compras do hipermercado, não as que Olivia comprava na feira, mas embaladas, com etiqueta de preço. Peito de frango a vácuo, potes de requeijão, tâmaras em caixinhas, comprava os remédios na farmácia, passava no posto de saúde para pegar a receita, às vezes ficava para o almoço. Dona Nina arrumava a mesa do seu jeito. Toalha de plástico com girassóis, pão em uma tábua de madeira, a panela de sopa sobre um descanso de mesa. Ricardo comia, elogiava, pedia para repetir. Depois tomavam café com bolo de fubá e conversavam sobre o jardim, os vizinhos, os preços, sobre como antigamente o açúcar era baratinho. Dona Nina contava para Olivia por telefone. O Ricardo veio de novo, consertou a cerca, verificou a fiação do quartinho dos fundos. "É um homem de ouro, minha filha. Não existem genros assim. Você teve sorte." Olivia ouvia e sorria. Não tinha motivos para não acreditar. Seu marido cuidando da mãe dela. O que havia de errado nisso? Outros maridos visitam os próprios pais uma vez por ano. E o dela ia ver a sogra por vontade própria. E ainda por cima com compras. Ela até sentiu uma pontinha de culpa. Deveria ir mais vezes, em vez de deixar tudo para o Ricardo. Mas o trabalho, o cansaço, o trânsito que atravessava a cidade inteira e, de repente, já era sábado de novo. E ela não tinha conseguido ir. Mas havia algo que Olivia não sabia, não suspeitava, não sentia, não imaginava, porque Ricardo sabia esconder muito bem. 1 ano e meio antes, Ricardo se meteu em uma história que virou tudo de cabeça para baixo. Começou de forma inocente. Um velho amigo, Beto, ligou à noite, quando Olivia já estava deitada, e com uma voz cheia de entusiasmo, começou a falar sobre um projeto, a construção de um condomínio de casas fora da cidade. O terreno já estava comprado, os documentos para aprovação na prefeitura eram questão de meses. Beto falava bonito. "Ricardão, isso não é uma aventura, é matemática pura. Você investe 100 mil e em 2 anos tira 300. Eu mesmo já entrei. Olha aqui estão os cálculos." E enviava planilhas, gráficos, fotos do terreno, com estacas e uma fita vermelha demarcando o perímetro. Ricardo pensou por uma semana, depois mais uma. Foi até o local, olhou, pegou na terra, viu as estacas, a fita, até um container de obra na beira do terreno.
Tudo parecia real. Ele investiu suas economias, R$ 120 mil, que juntou por 5 anos, guardando um pouco de cada salário. Isso pareceu pouco, Beto disse. Quanto mais você investe, mais você ganha. É proporcional. Então, Ricardo pegou emprestado R$ 80 mil de um conhecido, com um contrato simples, a 10% de juros ao ano, coisa de amigo. Depois, fez um empréstimo pessoal de R$ 50 mil no banco. No total, R$ 250. Ele não disse uma palavra a Olivia. Ela não entenderia. Diria, você ficou louco? Que condomínio? Que Beto? E depois ficaria uma semana sem falar com ele e um silêncio pesado, que ele odiava mais do que tudo, tomaria conta do apartamento. 6 meses depois, ficou claro que o projeto era uma farsa. A licença de construção nunca foi emitida. O terreno estava localizado em uma área de proteção ambiental, onde a construção de moradias é proibida por lei. O container, as estacas, a fita vermelha, tudo cenário. Por um tempo, Beto atendeu as ligações, dizendo: calma, estamos resolvendo. Os advogados estão trabalhando nisso. Depois começou a recusar as chamadas, trocou de número e, segundo os boatos, mudou-se para outra cidade. O dinheiro desapareceu. Todos os R, 250 mil, como se tivessem sido engolidos pela água. Ricardo ficava sentado na cozinha à noite, quando Olivia já estava dormindo, olhando para um ponto fixo. A dívida crescia a cada mês. Os juros para o conhecido, as parcelas do empréstimo. E, formalmente, Beto lhe devia dinheiro, mas isso não adiantava de nada. Contar para Olivia ele não podia. Não porque temesse uma briga, mas porque temia os olhos dela. Aquele olhar calmo e pesado que ela lançava quando sentia que estava sendo enganada. Ela lhe dissera uma vez, bem no início: Ricardo, não me importa quanto você ganha. Só uma coisa é importante para mim, sem aventuras. Já tive instabilidade o suficiente para uma vida inteira. E ele prometeu, jurou, e agora estava em um buraco do qual não via saída. A saída ele mesmo encontrou. Ou melhor, ele olhava para essa saída todo sábado quando ia para a Rua das Flores. A casa de Dona Nina, sólida, de tijolos, em um terreno de 600 metros quadrados, em uma área onde o metro quadrado valia o preço de um rim. Pelas estimativas mais modestas, a casa valia R$ 800 mil. Se vendesse com o terreno e esperasse um bom comprador, poderia chegar a 1 milhão. Isso seria suficiente para quitar tudo. A dívida com o conhecido, o empréstimo, os juros, as multas, e ainda sobraria para viver, para ter uma reserva, para sentir o chão firme sob os pés novamente. O pensamento era simples e assustador ao mesmo tempo. Convencer a sogra a passar a casa para o nome dele, ou a vendê-la, ou pelo menos a assinar uma procuração em seu nome. Depois ele daria um jeito. O principal era agir em silêncio, com cuidado, gradualmente, antes que Olivia suspeitasse de algo. Ele sabia ser paciente. 12 anos ao lado de uma mulher que não lhe dava motivos para brigas, e ele nunca perdeu o controle, nunca demonstrou o que sentia por dentro. Ele conseguiria agora também. Só precisava seguir o plano. Ricardo terminou o café frio, colocou a xícara na pia e apagou a luz da cozinha. No quarto, Olivia respirava suavemente. Ele se deitou ao lado dela, fechou os olhos e começou a pensar por onde começaria no dia seguinte. Ricardo começou aos poucos. Em vez das visitas de sábado com Olivia, ele passou a ir ver a sogra durante a semana, numa terça ou quarta-feira, quando a esposa estava no trabalho na clínica e certamente não apareceria de surpresa. Saía depois do almoço, supostamente para visitar uma obra, mas na verdade cruzava a cidade até a Rua das Flores. Passava no supermercado no caminho, enchia uma sacola. Pão fresco, iogurte desnatado, maçãs, às vezes uma caixa de suspiros que Dona Nina adorava, mas não comprava para si mesma, achava um luxo. Ele entrava pelo portão, que nunca era trancado, batia na porta com o código combinado, 2 batidas curtas, uma longa, e ouvia do fundo da casa os passos arrastados e a voz: Ricardinho, é você? Entra, tá aberto. Dona Nina o recebia na cozinha, já colocando a chaleira no fogo. Na mesa aparecia a toalha de plástico com girassóis, uma vasilha com biscoitos,
um pote de geleia de amora que ela mesma fizera no verão com as frutas de sua amoreira no quintal. A casa cheirava a madeira antiga, a fogão aquecido e a algo maternal e indefinível, aquele cheiro que cada um tem o seu e que é impossível de imitar. Ricardo se sentava, tomava café e perguntava sobre a saúde dela, sem pressa, sem pressionar. Como está a pressão? Está tomando os remédios? A perna não está doendo? Dona Nina florescia com a atenção. Ela sentia falta de companhia. Isso era visível em tudo. Na forma como ouvia avidamente, como não deixava a conversa morrer, como dizia: "Fica mais um pouco, Ricardo, para que a pressa? Vou passar mais um café." Faltava-lhe uma voz viva na casa. A televisão murmurava de manhã à noite, mas não era a mesma coisa. Para a TV, não se pode dizer. Sabe o Victor, que Deus o tenha, também falava assim. A TV não responde. "Me conta, dona Nina, como vocês se conheceram?" E Ricardo respondia. Ouvia, acenava com a cabeça. E Dona Nina acreditava que ele estava genuinamente interessado. Depois de algumas semanas dessas visitas, Ricardo começou a tocar no assunto da casa. Não diretamente, ele sabia que uma pergunta direta levantaria suspeitas. Começou de longe. Contou durante o café, como quem não quer nada, que o vizinho a 3 casas de distância, aquele com o portão cinza, vendeu o terreno por um bom dinheiro. O vizinho se mudou para a cidade para morar com a filha. Agora vive no conforto, num apartamento com elevador. Homem esperto, comentou Ricardo. Para que sofrer sozinho? A casa é grande e as forças vão diminuindo. Dona Nina franziu os lábios e balançou a cabeça. Isso é problema dele. Eu não vou a lugar nenhum. O Victor tocou em cada tábua desta casa com as próprias mãos. Foi aqui que a Olívia deu os primeiros passos. Isso não são paredes, é a minha vida. Ricardo levantou as mãos. Mas eu não estou falando da senhora, que é isso, foi só um comentário. Ele não insistiu. Sabia que não adiantava pressionar. A velha era teimosa, do tipo que quanto mais se pressiona, mais firme fica. Como um prego em madeira de lei. Quanto mais forte se bate, mais fundo ele entra. Era preciso agir de outra forma. Era preciso que ela mesma amadurecesse a ideia, ou que não entendesse o que estava assinando. A ideia não surgiu de imediato. Ricardo estava voltando da casa da sogra, preso no trânsito da Marginal Tietê, navegando no celular. Encontrou um artigo sobre fraudes contra idosos, com comentários de advogados. Leu e pensou: que idiotas! Tudo feito de forma grosseira, sem preparação. E então se pegou, lendo não como um observador externo, mas como alguém que procura um método. E sentiu um mal-estar. Fechou o artigo, colocou o celular no banco do passageiro e ficou olhando para o para-brisa. Mas o pensamento não foi embora. Ficou lá dentro como uma farpa. E quanto mais ele tentava arrancá-la, mais fundo ela ia. Uma semana depois, ele já sabia o que faria. Encontrou um medicamento na internet. Não um veneno, não uma droga. Um remédio. Um sedativo potente, do tipo que em doses pequenas é usado como sonífero para transtornos de ansiedade, mas que em doses maiores e com uso regular causa lentidão, confusão mental, letargia, perda de orientação no tempo e no espaço. O medicamento era vendido com receita, mas Ricardo conhecia uma farmácia na periferia, pequena, com uma vitrine empoeirada e um farmacêutico que, por um dinheiro extra, vendia o que não deveria. Comprou 2 caixas, pagou em dinheiro para não usar o cartão. Em casa, transferiu os comprimidos para um frasco de vitaminas. Removeu o rótulo antigo e colou um novo, cuidadosamente impresso em uma impressora comum. Ficou parecido, se não olhasse de perto. Na visita seguinte, ele levou o frasco, junto com outros remédios, colocou-o na mesinha de cabeceira ao lado da metformina e dos comprimidos para pressão e disse com aquela voz calma e cuidadosa que Dona Nina estava acostumada a ouvir: Dona Nina, o médico receitou umas vitaminas novas, uma de manhã e uma à noite, depois de comer. São ótimas, importadas. Comprei naquela farmácia de confiança. A velhinha não verificou. Olhou para o frasco, assentiu e o colocou ao lado dos outros. O Ricardo não traria nada de ruim. Ele sempre cuidou, sempre ajudou. Por que suspeitar dele? 2 semanas depois, Dona Nina havia mudado. Olívia notou primeiro pelo telefone. Ligou numa quinta-feira à noite, como de costume, e percebeu imediatamente que algo estava errado. A mãe falava devagar, arrastando as palavras como se estivesse puxando cada uma de um poço fundo. Confundiu nomes, chamou Olívia de Valéria, depois se corrigiu, mas de forma insegura. Parava no meio de uma frase, como se esquecesse o que estava dizendo. E depois começava de novo, sobre um assunto completamente diferente. Mãe,
Você está se sentindo bem? Estou, minha filha, estou bem. Só um pouco cansada e a cabeça está pesada. Depois que tomo os comprimidos, sinto um sono o tempo todo. Que comprimidos? As vitaminas novas que o Ricardo trouxe, disse que o médico receitou. No sábado, Olivia chegou e não reconheceu a mãe. Dona Nina estava sentada na poltrona perto da janela, a mesma em que seu pai costumava se sentar, com os olhos semicerrados, vestindo um hobby desbotado, o cabelo despenteado, chinelos diferentes nos pés, a pele acinzentada, como papel de jornal. As mãos tremiam levemente quando ela tentava pegar uma xícara. Na mesa, um prato intocado de mingau de aveia, já seco, com uma película por cima. Ao lado, uma xícara de chá frio com uma folhinha boiando. Mãe, o que aconteceu com você? Olivia sentou-se ao lado dela, pegou sua mão. A mão estava fria e meio sem vida, como se fosse de algodão. Não sei, minha filha. A cabeça gira e sinto sono o tempo todo. É só sentar que eu durmo e os pensamentos se embaralham. Ontem quis te ligar e disquei o número de uma conta de luz. Deve ser a velhice. Ela se virou para a janela e Olivia viu uma lágrima escorrer pelo rosto da mãe, lenta, turva, como se também estivesse contagiada pela letargia geral do corpo. Olivia ligou para o médico do posto de saúde. Ele não atendeu de imediato, estava em uma visita domiciliar. Retornou uma hora depois, ouviu e disse que não havia receitado nada novo. O esquema de sempre. Metformina, enalapril, vitamina D. Nenhuma alteração. Olivia franziu a testa, mas depois pensou que a mãe simplesmente se confundiu. Talvez Ricardo tivesse comprado algum suplemento na farmácia, um multivitamínico. Ele fazia isso às vezes, via um anúncio na TV e comprava. Ela olhou para o frasco, leu o rótulo. Complexo vitamínico para maiores de 50 anos e o colocou de volta. O rótulo parecia um pouco torto, mas Olivia não deu importância. Quem sabe como eles colam nas farmácias? Enquanto isso, Ricardo já havia passado para a fase seguinte. Ele começou a levar papéis para Dona Nina, não o contrato de venda de uma vez. Ele era mais esperto. Agia em camadas como um pintor. Primeiro o preparo, depois a base, depois o acabamento. O primeiro foi uma autorização para a administração de assuntos domésticos, impressa em uma folha de papel comum, com um carimbo que Ricardo encomendou na internet por R$ 30. Dona Nina, assine aqui, por favor, disse a ele, empurrando a folha pela mesa. Isso é para eu poder pagar suas contas de água e luz, para a senhora não ter que ir ao banco toda vez. Dona Nina apertava os olhos, tentando ler o texto, mas as letras dançavam diante dela, fundindo-se em uma mancha cinza. Ricardo, eu não enxergo direito. Não tem problema, eu leio em voz alta para a senhora. E ele lia, mas não o que estava escrito, e sim o que queria que ela ouvisse. Depois veio um requerimento para recálculo de tarifas de serviços, depois um consentimento para a realização de vistoria técnica e depois mais alguma coisa em papel timbrado com palavras longas que faziam Dona Nina franzir o rosto e acenar com a mão. Tá bom, eu assino, só me explique em português claro. E Ricardo explicava, com sua voz calma e paciente. É só uma formalidade, Dona Nina. Para facilitar as coisas para Olivia depois, a senhora não quer que sua filha fique correndo atrás de burocracia, quer? E Dona Nina assinava. A caneta tremia, a assinatura saía torta, mas Ricardo segurava a folha com cuidado para não escorregar e guardava os papéis em sua pasta. E, do outro lado da cerca, da casa em frente, observando tudo, estava a Dona Helena Krautzig. Ela tinha 72 anos e morava na Rua das Flores há 37 anos, desde que se mudou para lá como uma jovem engenheira com seu marido, que trabalhava em uma fábrica. Enterrou o marido há 11 anos. Os filhos já tinham se mudado há muito tempo. Restava a neta Catarina, que estudava na cidade e a visitava aos domingos. Dona Helena conhecia Dona Nina, viveram a vida inteira, lado a lado. Passaram pelos anos 90, quando os salários não eram pagos por meses e faziam sopa com o que colhiam na horta. Juntas, enterraram seus maridos, com uma diferença de 3 anos. Juntas, iam à feira aos sábados, compravam queijo da mesma senhora e discutiam qual geleia era mais saborosa. Dona Helena era do tipo de mulher que os vizinhos, pelas costas, chamavam de olho vivo. Ela notava tudo, quem chegava, quem saía, quem trocou de carro, quem ficava com a luz acesa até meia-noite. Não por maldade ou inveja, era simplesmente seu jeito, como um radar que nunca desliga, nem mesmo à noite.
Quando Ricardo começou a aparecer com mais frequência, Dona Helena a princípio ficou feliz. Que bom genro, atencioso. Nem todo mundo cuida da sogra assim, mas depois começou a notar coisas estranhas. Primeiro, Ricardo sempre vinha durante a semana, quando Olívia não estava. Segundo, um dia, um homem desconhecido, de uns 40 anos, de paletó cinza e com uma pasta de couro, desceu do carro dele. Eles entraram na casa de Dona Nina, ficaram uns 40 minutos e saíram juntos. Dona Helena anotou a placa do carro por hábito, não por suspeita. Terceiro, a cada visita de Ricardo, Dona Nina parecia pior. Não apenas cansada, mas pior, mais pálida, mais quieta, mais distraída. Um dia, Dona Helena foi levar para a amiga um pote de 1 litro de doce de damasco e não a reconheceu. Dona Nina estava sentada à mesa com o Rob vestido do avesso. O cabelo estava todo para o alto e os olhos olhavam para o nada. Quando perguntou, como vai, Nina? Ela respondeu, tudo bem, Valéria, tudo bem. O nome de Dona Helena não era Valéria. Eram amigas há 37 anos e Nina nunca, jamais, confundiu seu nome. Dona Helena olhou ao redor. Na mesinha de cabeceira havia vários frascos de comprimidos. Os de sempre, conhecidos, e um que ela nunca tinha visto. Um frasco branco com um rótulo colado um pouco torto. Dona Helena, que também tomava remédios para pressão e conhecia todos os seus medicamentos de cor, olhou para o rótulo. O nome era desconhecido. Ela esperou Dona Nina cochilar, ali mesmo, sentada à mesa, e discretamente tirou uma foto do rótulo com o celular. As mãos tremiam um pouco e a foto saiu um pouco borrada, mas as letras eram legíveis. Em casa, ela enviou a foto para sua neta, Catarina, que estava no 3º semestre do curso técnico de farmácia, junto com uma foto dos comprimidos que Dona Helena despejou na palma da mão enquanto Dona Nina dormia. Os comprimidos eram pequenos, brancos, sem nenhuma marcação, nada parecidos com vitaminas, que geralmente são grandes, coloridas e com letras na cobertura. Catarina ligou de volta em 10 minutos. Vó, que vitaminas são essas? Eu nunca ouvi falar desse nome. E o rótulo foi impresso numa impressora comum. Rótulos de farmácia não são assim. E os comprimidos, eles não são vitaminas de jeito nenhum. Pelo formato e aparência, é outra coisa. Catarina pesquisou a descrição no Google. Comprimido branco, redondo, sem marcação. Analisou algumas opções, comparou com a foto e se virou para a avó. Ela já estava na porta do quarto, com uma expressão que fez o sangue de Dona Helena gelar. Vó, isso não é vitamina, disse Catarina. Pela descrição, parece um sedativo forte. É receitado em cursos curtos para insônia grave e sempre sob controle médico. Se tomar regularmente, a pessoa fica como um vegetal, confusão, letargia, perda da vontade própria. Alguém colocou esses comprimidos em outro frasco e colou um rótulo falso para a Dona Nina não suspeitar. E isso nem deveria ser vendido sem receita. Para que a Dona Nina precisaria disso? Dona Helena ficou sentada à mesa da cozinha, em silêncio. A imagem se formava em sua mente. As visitas de Ricardo durante a semana, o homem com a pasta, os papéis na mesa de Nina, os comprimidos no frasco branco. E Nina, antes forte, teimosa, lúcida, se transformando em uma sombra. Mas Dona Helena não era do tipo que sai correndo com acusações. Ela viveu 72 anos e sabia, palavras sem provas são vento. Se contasse a Olívia, ela não acreditaria. Correria para confrontar o marido. Ele se safaria, encontraria uma explicação e ainda faria a Dona Helena parecer a vilã. Era preciso agir de outra forma. Ela começou a observar. 2 vezes, ao passar pela casa de Dona Nina, quando as janelas estavam abertas por causa do calor do fim do verão, ela ouviu a voz de Ricardo. A primeira vez ele estava falando ao telefone na cozinha, perto da janela. Falava baixo, mas a janela estava aberta e Dona Helena passava pelo caminho rente à cerca. Dava para ouvir claramente: a velha está amolecendo. Mais umas 2 semanas e ela assina o que for preciso. O importante é a Olívia não se meter antes da hora. Os pés de Dona Helena pareceram grudar no chão. Ela ficou parada por 1 minuto, depois continuou andando em silêncio, tentando não fazer barulho no cascalho. A segunda vez, 4 dias depois. Ricardo estava novamente perto da janela, novamente ao telefone. Desta vez mais alto, mais confiante. Tô te dizendo, a casa vale no mínimo 800 mil. Assim que eu pegar os documentos, a gente fecha o negócio. Preciso pagar o Beto e o banco, o resto é meu. Dona Helena memorizou cada palavra. Em casa, anotou em seu caderno, aquele onde anotava receitas e telefones de médicos. A data,
a hora, o que ouviu. Sublinhou com força: Beto, banco, 800 mil. E 3 dias depois, ao levar o lixo para fora, ela viu na lixeira, perto do portão de Dona Nina, uma embalagem vazia de comprimidos. Na verdade, não na lixeira de Nina, mas na lixeira comum da rua onde Ricardo a jogou. Provavelmente, ao sair, Dona Helena olhou ao redor, pegou a embalagem, enfiou-a no bolso do avental. Em casa, colocou em um saco plástico e guardou na gaveta da cômoda, atrás de uma pilha de toalhas. Agora ela tinha 3 coisas: a foto do rótulo, a embalagem vazia e as anotações no caderno. E ela esperou. Esperou o momento certo para mostrar tudo a Olivia, mas mostrar de um jeito que Olivia visse a verdade com os próprios olhos, não pelas palavras de uma vizinha mais em flagrante. Caso contrário, seria a palavra de um contra a do outro, e Ricardo se safaria. Ele era bom nisso, tinha se safado por 12 anos e ninguém nunca percebeu nada. Naquele sábado, Olivia saiu de casa mais cedo do que o normal. Não conseguiu dormir. Acordou às 6 da manhã, ficou deitada no escuro, olhando para o teto e ouvindo a cidade despertar lá fora. O barulho do caminhão de lixo, a porta do prédio batendo. Alguém deu partida em um carro. Na noite anterior, Ricardo disse que passaria o fim de semana no sítio de um amigo, ajudando em uma reforma. Olivia sentiu, sem fazer perguntas. Ultimamente ela mal conversava com ele, não por causa de uma briga, mas por um cansaço interno cuja origem ela não conseguia explicar. Era como se um vidro tivesse sido colocado entre eles. Viam-se, ouviam-se, mas tudo parecia abafado, irreal. Às 11 horas, ela estava na Rua das Flores. A manhã estava quente. O ar cheirava a grama recém-cortada. Um dos vizinhos havia passado a roçadeira na calçada. Olivia estacionou perto do portão, desligou o motor, pegou 2 sacolas do porta-malas. Em uma, as compras. Na outra, um hobby novo para a mãe, de flanela, com florzinhas. O antigo já estava se desfazendo nas costuras, e a mãe se recusava terminantemente a comprar roupas para si. Para que gastar? Este ainda serve. Olivia fechou o porta-malas e caminhou em direção à casa. O caminho do portão até a varanda, 10 passos sobre as lajes de concreto que seu pai colocara anos atrás, agora rachadas, com grama crescendo entre elas. Ela deu 4 passos, quando à sua direita, de trás dos arbustos de hibiscos que cresciam ao longo da cerca entre os terrenos, surgiu Dona Helena. A vizinha não parecia a mesma de sempre. Não havia sorriso, nem o habitual. Olá, minha filha, como vai? O rosto estava sério, os lábios comprimidos, os olhos fixos nela, e neles havia algo que fez Olivia parar no meio do passo. Olivia, espere, disse Dona Helena em voz baixa, quase um sussurro. Não entre agora. Olivia colocou as sacolas no chão. O que aconteceu, Dona Helena? A mamãe está bem? A vizinha se aproximou, tão perto que Olivia sentiu o cheiro de seu perfume de lavanda antigo que Dona Helena usava desde que Olivia se entendia por gente. Me escute com atenção. Eu sei que você confia em mim. Eu e sua mãe vivemos a vida inteira lado a lado. Então faça o seguinte. Finja que foi embora. Coloque as sacolas de volta no carro. Entre e saia. Mas não vá para longe. Pare em algum lugar na esquina, perto da padaria, e em 1 hora, exatamente 1 hora, volte. Em silêncio, a pé. E entre, sem bater. Sua mãe não tranca a porta durante o dia, você sabe. Olivia olhava para a vizinha e não entendia. Quer dizer, entendia as palavras separadas, mas juntas elas não formavam nada com sentido. Ir embora? Por quê? Voltar em 1 hora? Porque em silêncio? Ela abriu a boca para perguntar, mas Dona Helena a interrompeu. Olivia, não posso te explicar tudo agora. Nem aqui, nem neste momento. Mas se você acredita em mim, e eu sei que acredita, faça o que eu digo. Em 1 hora você verá tudo com seus próprios olhos e então vai entender. Na voz de Dona Helena não havia histeria nem pânico, apenas uma seriedade pesada e densa, como uma parede de concreto. E foi essa seriedade que fez Olivia obedecer. Ela sentiu, pegou as sacolas, voltou lentamente para o carro, colocou tudo no banco de trás. As mãos tremiam um pouco ao girar a chave na ignição. Ela saiu da rua, andou 2 quarteirões e estacionou perto de uma padaria, entre uma van cinza e um Gol antigo com o paralama amassado. Desligou o motor e ficou ali sentada. O silêncio no carro era tão denso que zumbia em seus ouvidos. O relógio no painel marcava 11, 14. Isso significava que ela deveria voltar às 12, 14. 1 hora, 60 minutos. 3.600 segundos. Cada um se arrastando como um chiclete grudado na sola do sapato. Olivia tentou pensar racionalmente. O que Dona Helena poderia querer dizer? A mãe está doente.
Talvez algo com os vizinhos. Alguém aparece quando Olivia não está. Ladrões, golpistas, daqueles que batem de porta em porta com contas falsas. Ela lia sobre isso nos jornais. Enganam idosos, se passam por funcionários da companhia de gás, roubam o dinheiro de debaixo do colchão. Mas Dona Helena disse, volte em 1 hora. Isso significava que ela sabia que algo aconteceria em 1 hora, algo específico. Não a visita aleatória de um estranho, mas algo planejado. E então, algo que Olivia vinha empurrando para o fundo de sua consciência nos últimos meses começou a se mexer. Pequenos detalhes que isoladamente não significavam nada, mas que juntos começavam a formar um padrão. Ricardo, que passou a visitar a mãe dela quando ela estava no trabalho. A mãe, que piorava a olhos vistos, não gradualmente, como acontece com a idade, mas de repente, aos trancos, como se alguém tivesse apertado o botão de avançar. E o próprio Ricardo, que mudara ultimamente, mais silencioso, mais pensativo, que ficava na cozinha à noite com o celular e quando Olivia entrava, escondia a tela rapidamente. E que foi para o sítio do amigo justamente no sábado em que Olivia costumava visitar a mãe. Ou talvez não para o sítio. Olivia apoiou a cabeça no volante e fechou os olhos. A batida de seu próprio coração ecoava em suas têmporas, como um metrônomo que perdeu o ritmo. Ela não queria pensar onde aqueles pensamentos a levavam, porque se pensasse até o fim, o mundo em que viveu nos últimos 12 anos desmoronaria. E sob os escombros não estaria apenas o passado, mas ela mesma. Às 12. 12, Olivia se endireitou, passou as mãos no rosto e olhou para o relógio. Faltavam 14 minutos. Ela passou esse tempo observando um senhor de boné passear com um dachshund no canteiro em frente à padaria. O cãozinho cheirava cada arbusto com ar de importância. O velho esperava pacientemente. A vida normal de pessoas normais. Por um segundo, Olivia teve vontade de sair do carro, ir até o velho e perguntar: com licença, tá tudo bem com o senhor? O seu sábado está sendo normal? Mas ela permaneceu sentada. Às 12h13, ela saiu do carro e começou a andar. 2 quarteirões. 5 minutos se não se apressasse. Ela não se apressou. Andou pela calçada, passando por cercas e jardins, por macieiras com galhos pendendo sobre o muro, por um cachorro que latiu preguiçosamente de trás do portão e logo se calou. O ar cheirava asfalto quente e a algo doce. Alguém estava fazendo compota em algum lugar. O portão estava entreaberto. Olivia o empurrou sem fazer barulho. O pai lubrificava as dobradiças toda a primavera e mesmo 4 anos após sua morte, elas não rangiam. O caminho até a casa, 10 passos sobre as lajes de concreto. A varanda, 3 degraus, o corrimão com a tinta descascada. A porta pesada de madeira com uma caixa de correio onde ninguém mais colocava nada estava encostada, mas não trancada. Olivia apertou a maçaneta e entrou. No hall de entrada havia sapatos estranhos. Um par masculino, tamanho 43, preto com sola impecável, e um par de sapatos femininos, bege, de salto baixo com uma tira. Olivia não os reconheceu, mas reconheceu os tênis de Ricardo, cinza com sola branca, os mesmos que ele usava para ir ao sítio do amigo. Do quarto vinha uma voz, a voz de Ricardo, mas não a que Olivia estava acostumada a ouvir, calma, baixa, caseira. Esta voz era diferente, autoritária, dura, com uma pressão em cada palavra, como a de alguém acostumado a ser obedecido. Olivia ficou paralisada no hall. O coração batia em algum lugar na garganta, e ela temia que fosse audível em todo o corredor. Deu um passo à frente. Outro parou na porta do quarto, que estava aberta, e espiou para dentro. Sua mãe estava sentada à mesa. Dona Nina parecia ter sido tirada de uma cama de hospital e colocada na cadeira. O rosto pálido, quase branco, as pálpebras pesadas, o olhar turvo como a água de um aquário velho, os ombros caídos, as mãos sobre a mesa, inertes. À sua frente, papéis, várias folhas impressas com letras miúdas, uma caneta ao lado, azul, sem tampa. À direita da mãe, um homem de uns 40 anos de paletó cinza sobre uma camisa escura. Uma pasta de couro à sua frente, da qual se via a ponta de outro documento. O rosto era desconhecido, mas calmo, profissional, o rosto de alguém para quem visitas como aquela eram rotina. À esquerda, uma mulher de uns 30 e poucos anos, bem vestida, com um crachá pendurado no pescoço. Olivia não conseguiu ler o texto miúdo do crachá à distância, mas viu o logotipo, uma casinha estilizada, uma imobiliária e, em frente à mãe, Ricardo. Ele se inclinava sobre a mesa, apoiado nos cotovelos, e dizia:
Dona Nina, não tem nada de complicado aqui. É só assinar aqui e aqui. Pelo bem da Olivia, eu já expliquei, para ela não ter dor de cabeça com a papelada depois. Já tá tudo decidido, tudo no interesse da família, tá vendo aqui? É só colocar a assinatura e pronto. A mãe levantou a mão com a caneta. A mão tremia tanto que a ponta da caneta se movia de um lado para o outro, sem acertar a linha. O homem de paletó olhou para a cena e disse baixinho: talvez seja melhor adiarmos? Ela claramente não está em condições. Mas Ricardo não o deixou terminar. Tá tudo bem, cortou ele. É só a pressão dela que está oscilando. Dona Nina, deixe-me mostrar aqui. E ele pegou a mão da sogra com a sua, de forma suave, mas firme, e começou a guiá-la em direção à linha da assinatura. Nesse momento, Olivia entrou no quarto. O que está acontecendo aqui? Ela disse isso baixo, não gritou, não berrou. Falou com uma voz calma que nem ela mesma esperava ter. Mas o quarto ficou tão silencioso que parecia que alguém tinha puxado um fio da tomada. Todos os quatro congelaram. Ricardo se sobressaltou com o corpo todo e soltou a mão da mãe. A caneta caiu na mesa e rolou até a beirada. O homem de paletó levantou a cabeça lentamente. A mulher da imobiliária se levantou um pouco da cadeira, agarrando-se à borda da mesa como se fosse fugir. E Dona Nina virou-se na direção da voz da filha, lentamente, como um girassol se volta para a luz, e sussurrou: minha filha, você chegou? E seus lábios tremeram, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. E ela estendeu as mãos para a filha, como uma criança que está sendo resgatada de um hospital. Ricardo foi o primeiro a se recompor. Endireitou-se, estufou o peito e seu rosto recuperou a expressão que Olivia conhecia há 12 anos. Calma, racional, um pouco condescendente. Lily, você entendeu tudo errado, começou ele, com a voz que usava quando achava que ela estava exagerando. Eu só tô ajudando sua mãe a organizar uns documentos. A gente já vinha conversando sobre isso. É uma procuração para eu poder pagar as contas da casa. Me mostre os documentos, interrompeu Olivia. Ela estendeu a mão. Não para Ricardo, mas para o homem de paletó. Ele hesitou por um segundo, olhou para Ricardo, depois para Olivia, depois de volta para Ricardo e entregou a pasta. Ricardo abriu a boca para dizer algo, mas Olivia já estava lendo. Contrato de compra e venda de imóvel residencial e terreno. Endereço, Rua das Flores, número 14, vendedora Nina Pires. Comprador, Mário Fonseca. Preço, R$ 480.000,00. Olivia releu a primeira linha 2 vezes. Contrato de compra e venda. Vendedora, Nina Pires. Ela levantou os olhos para Ricardo. Você está vendendo a casa da minha mãe? Você está vendendo a casa da minha mãe pelas costas dela e pelas minhas? Ricardo engoliu em seco. O pomo de Adão subiu e desceu, como uma boia. É o preço de mercado. Eu verifiquei, disse ele. Lily, escuta. É tudo para o nosso bem. Quem é este homem? Olivia apontou para o sujeito de paletó. O senhor é o comprador? O homem balançou a cabeça. Não. Eu represento os interesses do comprador. Fui informado de que a proprietária concordava voluntariamente com a venda e que todos os parentes estavam cientes e não se opunham. Mentiram para o senhor, disse Olivia. Eu sou a filha da proprietária, a única filha. Eu não estou ciente e minha mãe não está em condições de tomar decisão nenhuma. Olhe para ela. Todos olharam para Dona Nina. Ela estava sentada na cadeira, com a cabeça pendendo para o lado, os olhos semicerrados, lágrimas escorrendo pelo rosto, e a mão com a qual tentara assinar o contrato há pouco repousava sobre a mesa, com a palma para cima, aberta, desamparada. A mulher da imobiliária empalideceu. Me disseram que ela concordava, gaguejou, agarrando seu crachá como se fosse uma boia salva-vidas. Eu não sabia que... Vão embora, disse Olivia. Os dois. Saiam desta casa. Agora mesmo. O homem de paletó não discutiu. Recolheu os papéis, todos, exceto os que já estavam nas mãos de Olivia, guardou-os na pasta, fechou o zíper e se dirigiu silenciosamente para a porta. A corretora o seguiu. Olivia ouviu o portão bater. Depois, o som de um motor e o silêncio. Ela ficou de pé no meio do quarto em que cresceu. O mesmo papel de parede, bege, com um padrão discreto, colado com fita adesiva nos cantos. O mesmo armário com as taças de cristal, que eram usadas 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário do pai. A fotografia na parede, seus pais jovens, ela pequena, de vestido branco, e atrás deles, esta mesma casa, só que com uma cerca nova e pintura fresca. Tudo estava no lugar.
e tudo estava destruído. Ricardo estava perto da janela, com as mãos nos bolsos do jeans, olhando para o chão. Olivia o via assim pela primeira vez em 12 anos, sem máscara, sem a voz calma, sem a confiança tranquila que um dia lhe parecera segurança. Diante dela estava um homem que fora pego, não arrependido, pego. A diferença entre essas duas palavras era enorme, e Olivia entendeu isso. Ele abriu a boca, mas não teve tempo de dizer nada, porque a porta da frente rangeu e Dona Helena entrou no quarto. Estava vestida com esmero, como se fosse a uma consulta médica. Saia escura, blusa clara, o cabelo preso com uma presilha. Nas mãos, um saco plástico. Atrás dela, um pouco mais recuada, estava Catarina, sua neta, a estudante de farmácia, com uma expressão séria e uma pasta sob o braço. Aqui, Olivia, disse Dona Helena, colocando o saco plástico na mesa. Dentro estava a embalagem vazia dos comprimidos. Eu peguei do lixo perto do portão, da última vez que ele jogou fora. Ela pegou o celular e mostrou a foto. E aqui está a foto do rótulo daquelas vitaminas que estão na mesinha de cabeceira da sua mãe. A minha Cate, que estuda farmácia, olhou e disse: "Isso não é vitamina." Catarina deu um passo à frente e abriu a pasta. Dentro havia uma folha com o nome do medicamento impresso, sua classe farmacológica, indicações, contraindicações e efeitos colaterais. "Isso se parece com um sedativo potente", disse Catarina com voz firme, olhando não para Ricardo, mas para Olivia. "Com o uso prolongado, ele deprime o sistema nervoso central. A pessoa perde a clareza de pensamento, torna-se sugestionável, não consegue avaliar criticamente o que lhe é dito. Ninguém receitou este medicamento para sua avó. Eu verifiquei no posto de saúde, não consta em nenhuma receita." Olivia pegou o saco com a embalagem, virou-o nas mãos, olhou para a mãe. Dona Nina estava sentada com os olhos fechados, e em seu rosto havia a expressão de alguém que finalmente parou de lutar. Depois olhou para Ricardo, ele continuava na mesma posição, mãos nos bolsos, olhar no chão. Não se justificava, não gritava, não caía de joelhos. Calado, e nesse silêncio estava tudo, a confissão, a covardia, a compreensão de que não havia mais nada a ser dito. Olivia pronunciou as palavras que Ricardo lembraria para sempre, não porque fossem altas ou cruéis, mas porque eram definitivas, como uma porta que se fecha do outro lado e é trancada com todas as chaves. "Saia desta casa e da minha vida. Agora." Ricardo levantou a cabeça, olhou para ela por um segundo, não mais, e saiu. Não bateu a porta, não disse uma palavra, simplesmente saiu. Um minuto depois, do lado de fora, o motor de seu carro rugiu, os pneus cantaram e o som se dissolveu no silêncio do meio-dia de sábado. Olivia se ajoelhou diante da mãe, pegou suas mãos e as pressionou contra o rosto. As mãos estavam frias e úmidas, como depois da chuva. Dona Nina abriu os olhos turvos, vermelhos, de tanto chorar e sussurrou: "Minha filha, me perdoa. Eu estava assinando, eu não entendia o quê. Shh. Mãe, shh. Acabou. Eu estou aqui." Dona Helena ficou parada na porta, em silêncio. Catarina guardou a pasta na bolsa. Do lado de fora, na macieira, um pássaro cantava, alto, sem sentido, como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes se fundiram para Olivia em uma faixa contínua, sem fronteiras entre manhã e noite, sem diferença entre dias de semana e fins de semana. Ela levou a mãe para morar com ela naquela mesma noite, juntou as coisas em uma mala velha que encontrou no maleiro da casa na Rua das Flores. Um hobby, chinelos, documentos, a sacola de remédios. Organizou os medicamentos já em casa, na cozinha, sob a luz da lâmpada. Metformina, manter, enalapril, manter. Vitamina D, manter. O frasco branco com um rótulo torto, guardar em um saco separado, fechar bem, colocar em uma prateleira do armário. Aquilo não eram mais comprimidos, era uma prova. Na primeira noite, Dona Nina não conseguiu dormir. Ficou deitada no quarto, que antes era o escritório de Ricardo. Olivia havia tirado de lá a cadeira dele, seus papéis, sua jaqueta extra, e jogado tudo no corredor. A mãe se revirava, suspirava. Uma vez, levantou-se e ficou muito tempo na janela, olhando para o quintal desconhecido. Olivia ouviu os passos, foi até lá, sentou a mãe de volta na cama, cobriu-a com o cobertor. "Mãe, durma. Aqui é seguro." "Eu sei, minha filha. É que o teto é estranho, eu me acostumo." Na segunda-feira de manhã,
Olivia ligou para uma clínica particular e marcou uma consulta para a mãe com um clínico geral. Não o do posto de saúde, um médico particular que uma colega de trabalho recomendou. O médico atendeu no mesmo dia, jovem, mas atencioso, com óculos pesados no nariz e o hábito de anotar tudo à mão em um bloco de notas. Olivia colocou diante dele o frasco branco, a embalagem do saco de Dona Helena e a pesquisa que Catarina havia preparado. O médico examinou Dona Nina, mediu a pressão, testou os reflexos, iluminou seus olhos com uma lanterna, depois estudou o medicamento por um longo tempo, consultou um guia em seu celular e seu rosto ficava cada vez mais sério. Este medicamento, com uso regular nessa dosagem, deprime o sistema nervoso central, disse ele, fechando o bloco de notas. Sonolência, lentidão, confusão mental, diminuição do pensamento crítico. Em uma pessoa idosa com doenças pré-existentes, as consequências são ainda mais graves. Sua mãe, essencialmente, foi privada da capacidade de entender o que estavam fazendo com ela. Vou registrar o estado da paciente por escrito e recomendo fortemente que você procure a polícia. Olivia procurou no mesmo dia. A delegacia ficava a 10 minutos de carro de sua casa, um prédio baixo com uma placa azul e uma escadaria onde 2 policiais fumavam. Ela esperou no corredor por 40 minutos antes de ser atendida por uma delegada, uma mulher de uns 50 anos, com aparência cansada, cabelo curto e uma xícara de café frio na mesa. Olivia colocou diante dela tudo o que tinha: a embalagem dos comprimidos, as fotos de Dona Helena, o laudo de Catarina, o atestado do médico e a cópia do contrato de compra e venda que ela conseguiu fotografar com o celular antes que o homem de paletó levasse o original. A delegada ouviu em silêncio, fazendo anotações no termo de declaração, e não a interrompeu uma única vez. Quando Olivia terminou, a mulher levantou a cabeça e disse: "Vamos instaurar um inquérito por 2 crimes, estelionato e lesão corporal. Mas aviso, não será rápido." Ricardo começou a ligar no dia seguinte. As primeiras ligações eram calmas, com aquela mesma voz equilibrada que Olivia agora ouvia de forma diferente. "Lily, vamos conversar. Você entendeu tudo errado. Eu queria o melhor. A casa teria que ser vendida de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. Sua mãe não é eterna, e manter-la sozinha seria muito caro para você." Olivia ouvia em silêncio e depois desligava. 3 dias depois, o tom mudou. A voz dele tremia. As palavras se tornaram confusas. "Lily, eu estou com depressão. Estou mal. Eu sei que errei. Estou disposto a me tratar, disposto a tudo. Só não corte os laços assim. Estamos juntos há 12 anos. Isso não é à toa." Olivia não respondia. Uma semana depois veio uma mensagem de outro tipo. "Se você entrar com o divórcio, vou exigir metade do apartamento. É meu direito. Pense bem." Olivia pensou, mas não no que ele queria que ela pensasse. Uma colega de trabalho recomendou uma advogada, Dra. Marina, uma mulher jovem com franja curta e um olhar rápido. Elas se encontraram em uma cafeteria perto da clínica. Marina pediu um expresso duplo, abriu seu bloco de notas e em meia hora extraiu de Olivia toda a história, desde o primeiro encontro na confraternização até o frasco branco na mesinha de cabeceira. Depois, recostou-se na cadeira e disse: "Ele pode tentar dividir o apartamento, mas considerando o processo criminal e as circunstâncias, o juiz não ficará do lado dele. E quanto às dívidas, se ele as contraiu sem o seu conhecimento e consentimento, são obrigações pessoais dele, não do casal." Temos bons argumentos aí. A dívida de Ricardo a essa altura já passava de 300 mil reais. Metade para o conhecido de quem pegou o dinheiro para o projeto do Beto, 50 mil com juros para o banco e mais 100 mil para outras 2 pessoas que lhe emprestaram dinheiro mais tarde. Quando ele tentava tapar os buracos, essas pessoas, ao saberem do processo criminal e do fracasso com a casa, perderam a paciência. Um deles, André, ex-colega de Ricardo, foi até seu trabalho e armou um escândalo no corredor, com as portas abertas. Depois disso, o chefe de Ricardo o chamou e, em voz baixa, mas firme, disse: "Ricardo, eu te entendo, mas não posso manter alguém que está sendo perseguido por credores e pela polícia. Peça demissão." Ricardo pediu. O divórcio foi finalizado em 3 meses. Ricardo não compareceu à audiência. Enviou um representante, um jovem pálido de terno amassado, que leu a posição de seu cliente de um papel e nunca levantou os olhos. O juiz dividiu o apartamento levando em conta as circunstâncias. Olivia ficou com a maior parte, Ricardo com a menor.
mas ele não podia vender sua parte sem o consentimento dela. No papel, ele continuava coproprietário de um imóvel ao qual não tinha acesso. O julgamento do processo criminal ocorreu no outono. Tudo se arrastou. Perícias, depoimentos, acareações. A investigação descobriu que Ricardo comprava o medicamento naquela farmácia da periferia, do farmacêutico que vendia remédios controlados por fora. O farmacêutico também foi processado. Mário Fonseca, em cujo nome o contrato de compra e venda foi feito, não era apenas um comprador. Era um intermediário que profissionalmente comprava imóveis de idosos a preços subvalorizados para revender. A polícia já tinha dados de 3 casos semelhantes na mesma região. O caso de Dona Nina foi o quarto. O tribunal condenou Ricardo a 3 anos em regime aberto, prestação de serviços à comunidade e a obrigação de pagar indenização por danos morais e materiais. Dona Nina começou a se recuperar 10 dias depois de parar de tomar os comprimidos. Primeiro, o sono mudou. Ela não mais mergulhava naquele buraco negro e sem vida, do qual saía exausta e perdida. Dormia normalmente, acordava sozinha, sem despertador, e ficava 1 minuto deitada, olhando para o teto, lembrando onde estava. Depois, o apetite voltou. Olívia fazia mingau de aveia com manteiga de manhã, como a mãe gostava. E Dona Nina comia o prato todo e pedia café. Depois, a clareza. As palavras pararam de se embaralhar, o olhar tornou-se lúcido. E uma manhã, Dona Nina estava sentada na cozinha, tomando café com geleia e contando como Ricardo aparecia com os papéis. Eu sentia que algo estava errado, dizia ela, segurando a xícara com as 2 mãos. Mas não conseguia entender o quê. A cabeça parecia estar em um nevoeiro, denso como algodão. Ele dizia, assine é para Olívia. E eu pensava, bem, se é para Olívia, então tenho que assinar. Mas depois, deitada à noite, eu não conseguia lembrar o que tinha assinado. E sentia medo e não tinha para quem contar. Afinal, ele era meu genro, não um estranho da rua. Como eu ia denunciar meu genro à polícia? 1 mês depois, Dona Nina estava mais forte e quis voltar para casa. Olívia tinha medo, pediu para ela esperar, mas a mãe insistiu, com aquela mesma voz que Olívia lembrava desde a infância, inflexível e calma. Aquela é a minha casa, eu vou voltar. Mas você troca as fechaduras para mim. Olívia trocou as fechaduras, chamou um chaveiro que instalou uma nova, mais segura, instalou uma pequena câmera na entrada, com sensor de movimento, que enviava notificações para seu celular. Combinou com Dona Helena que ela passaria lá todas as manhãs. Dona Helena encarou isso não como um favor, mas como uma missão. Todas as manhãs, pontualmente às 9, ela batia na porta. 2 batidas curtas, como Ricardo costumava fazer, levava pão fresco da padaria da esquina ou um pote de requeijão. Sentava-se com Dona Nina por meia hora, enquanto ela tomava café. Discutiam as novelas, as notícias do bairro, o preço do tomate. À noite, ligava. Se Dona Nina não atendesse após 3 toques, Dona Helena ligava para Olívia. O sistema funcionava sem falhas, como um relógio, montado com teimosia e cuidado. A neta, Catarina, que já havia se formado e estava trabalhando em uma farmácia, preparou para Dona Nina um cronograma detalhado de medicamentos em uma folha presa na geladeira com um ímã. Cada remédio, cada dose, cada horário e uma anotação em letras grandes na parte inferior: nenhum comprimido novo sem, ligar para a Cati ou a Olívia. Olívia passou a casa para seu nome oficialmente no cartório de notas com o consentimento da mãe e assessoria da Drá. Marina, que verificou cada documento. Agora, a documentação estava em ordem e era impossível se aproximar da casa com procurações ou contratos falsos. Passou-se 1 ano. Olívia estava sentada na cozinha de seu apartamento, aquele com a grande janela e a varanda onde as petúnias ainda floresciam, e concluía o último módulo de um curso online de gestão financeira. Não porque estivesse cansada da contabilidade, mas porque depois de tudo o que aconteceu, ela queria entender como o dinheiro funcionava, não como colunas de números em relatórios, mas como um sistema em que um ponto cego pode custar tudo. Ela não queria mais pontos cegos, nem nas finanças, nem nas pessoas. A mãe vivia em sua casa e se sentia melhor do que nos últimos 3 anos. O médico avisou que a memória não se recuperaria completamente.
O uso prolongado daquele medicamento deixou sequelas. Dona Nina às vezes esquecia onde colocar os óculos ou confundia os dias da semana, mas era uma distração normal da idade, não aquele nevoeiro de algodão em que viveu por meses. O importante é que estou em casa, dizia ela a Olivia por telefone todo domingo, e você está perto, o resto eu supero. Às vezes, Olivia sonhava com Ricardo. Não eram pesadelos. Apenas sonhos em que ele estava sentado à mesa da cozinha no apartamento deles e dizia algo, mas as palavras não eram audíveis, como uma TV com o som desligado. Ela acordava, ficava deitada no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio na parede e pensava: 12 anos ao lado de uma pessoa e não saber o que ela tem por dentro. Depois virava para o outro lado e adormecia. A cada mês esses sonhos se tornavam mais raros, até que restou apenas um, a cada poucas semanas, curto como um flash e igualmente sem sentido. Um dia, no outono, voltando da casa da mãe, Olivia parou no portão e olhou para casa. A tinta das paredes estava descascada. A cerca estava torta, a mesma que Ricardo um dia consertou. No parapeito da janela, vasos com as roseiras que a mãe plantava todo mês de abril. A macieira no quintal havia derrubado metade de suas folhas, que formavam um tapete amarelo no caminho. A casa pela qual sua mãe quase perdeu a razão. A casa pela qual um homem, que se dizia sua família, estava disposto a destruir quem confiava nele. Preciso pintar a cerca, pensou Olivia. Ficou parada por mais um minuto, depois se virou e foi para o carro. Entrou, deu a partida, saiu para a rua. Ela nunca mais permitiria que ninguém decidisse por ela o que fazer com sua família, sua casa e sua vida. Não por medo ou ressentimento, mas por compreensão. Uma compreensão que não se encontra em livros, cursos ou experiências alheias, que só vem quando você está de pé no meio do quarto em que cresceu e vê a pessoa em quem mais confiava no mundo segurar a mão da sua mãe e guiá-la até a linha após a qual sua mãe não teria mais nada. O mal mais perigoso não vem de fora. Ele não bate à sua porta nem se apresenta com um nome estranho. Ele se senta à sua mesa, bebe seu café e se chama de família. E só é possível reconhecê-lo quando você para de acreditar nas palavras e começa a olhar. Obrigado por ter ouvido a história.